Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Beatriz Riso e hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do convencional dos vídeos da segunda-feira. Esse é um vídeo que vocês pediram bastante, então hoje eu vou falar sobre por que eu escolhi as ciências biológicas, qual foi a minha história até chegar nisso, por que eu escolhi a Unesp, entre muitas outras coisas. Se você ainda não é inscrito no canal, se você assiste os vídeos regularmente, mas ainda não é inscrito por qualquer motivo que seja, ou se você caiu aqui de paraquedas, dá uma chance pra gente, dá uma chance pro canal. A gente faz vídeos semanais científicos sobre ciência, sobre resenhas capitulares de livros, então dá esse voto de confiança aí pra nós. Curte o vídeo, manda ele para um amigo se você gostar e bora lá pro vídeo de hoje. Bom, todo meu ensino fundamental eu fiz numa escola pública, numa escola municipal aqui de Cubatão, estado de São Paulo, litoral. E quando eu tava no 9º ano, quando eu tava naquela coisa de vou pro Instituto Federal, vou pra ETEC, vou pra alguma outra escola, deu que no 9º ano, coincidentemente, eu virei uma super garota rebelde que não queria estudar, não tava nem aí pra nada, e enfim, acabei não passando nessas instituições públicas. São instituições públicas atreladas ao ensino técnico, né? Então, o Instituto Federal aqui em Cubatão, na época, só tinha informática, hoje em dia tem informática e eventos, e a ETEC, o Centro Paula Souza, ele tem, eu acho que na época tinha logística, meio ambiente, não sei. Não passei e aí a gente resolveu que eu iria para uma escola particular de bairro, então não era uma escola muito cara. Daqui da minha cidade também, daqui de Cubatão. E essa escola, às vezes, faltava alguns professores. Às vezes a gente não tinha aula de filosofia, às vezes a gente tinha um professor de biologia, mas que não era formado em ciências biológicas, não era licenciado em ciências biológicas, então foi defasado, foi bastante defasado. E aí, chegou no meu 2º ano do ensino médio, eu falei, não, vou ser médica, vai ser fácil, vai ser de boas. Então eu acabei fazendo cursinho, fiz 1 ano de cursinho, fiz 3 anos, se eu não me engano, 3 ou 4 anos de tentativas de Enem, de tentativas de VUNESP, de Unifesp, enfim, montão de tentativa. E no fim das contas, eu nunca passei no ensino público, nunca passei. Fui fazer uma universidade privada, porque passou 1 ano de cursinho e eu estava exausta, estudava 12 horas por dia, eu não conhecia métodos de estudo, hoje em dia eu nunca faria uma coisa dessas, eu não priorizava lazer, eu não priorizava a minha saúde mental, então assim, foi bem tenso na época. E aí eu virei pra minha mãe e falei, olha, o que a gente vai fazer, né? Porque eu não trabalhava na época, eu tive esse privilégio dos meus pais me apoiarem, da minha irmã me apoiar, então eu tinha como fazer esse 1 ano de cursinho com eles me ajudando e eu esperava que eu fosse passar, porque chegou no meio do cursinho e eu percebi que a minha coisa não era clinicar, eu queria ficar na pesquisa e eu falei, bom, eu vou para ciências biológicas, né? Porque, querendo ou não, é um pouco mais fácil, o candidato vaga é um pouco menor do que na medicina, né? Mas mesmo assim não é uma coisa fácil. E eu sabia que não seria fácil. Mas eu esperava passar em alguma coisa. E eu não passei. Não passei por N motivos, essa é uma coisa engraçada. Não passei porque ficava sempre muito nervosa na prova. Tiveram provas da qual eu chorei, porque eu sempre fui muito competente, sempre fui muito esforçada, né? Esse é o ponto. Eu não nasci gênia, não sou gênia e eu só estudo muito. Esse é o negócio, estudar muito. Quando eu quero uma coisa, meu objetivo é aprender XYZ. Eu vou lá e sento na cadeira até aprender XYZ. E aí a gente decidiu que eu iria para uma universidade privada aqui na cidade vizinha. Eu fui. Tive bolsa, desde o meu 2º mês de universidade eu já estava no laboratório, então esse era o meu grande objetivo, fazer pesquisa, fazer ciência, virar uma cientista. Então eu já iniciei a minha iniciação científica, mas eu sentia que faltava, sabe? Eu sentia que faltava alguma coisinha. E o que faltava era o ensino público. Eu queria estar em uma universidade pública, esse era o meu grande objetivo. Estar em uma universidade pública, e eu não estava. E não é que aquela universidade era ruim, muito pelo contrário, era uma universidade muito boa. Mas estar em uma universidade pública não é só pelo ensino,
A universidade pública, ela engloba o ensino, a pesquisa e a extensão. E lá, onde eu estava, não tinha muito incentivo à pesquisa, não existiam bolsas de pesquisas da qual me pagassem em dinheiro, na verdade eles me davam um desconto na mensalidade, então eu não estava vinculada a nenhum programa. E aí isso foi ficando meio assim, eu sempre pensei muito no futuro, eu tenho diagnóstico de ansiedade já faz muito tempo e eu vivo com isso, mesmo nas melhores situações da minha vida, eu sempre vou estar muito ansiosa e eu sempre vou estar pensando muito lá na frente. Isso já, né, eu venho desenvolvendo uma melhora aí ao longo do tempo, mas isso ainda persiste e eu aprendi a lidar com isso, eu aprendi a viver com isso. Mas enfim, eu sempre gostei demais da biologia, eu sempre gostei demais das ciências, era sempre uma aula pela qual eu esperava quando eu estava no ensino médio e por isso eu tomei essa decisão de mudança de curso, né? As pessoas me perguntam, cara, não tem nada a ver medicina com ciências biológicas. Não tem. Geralmente quando você está nas ciências biológicas, dificilmente você vai mexer com pessoas, né? Existem outras modalidades de graduação para isso, como a medicina, como a fisioterapia, como a odontologia. E eu tinha optado pelas ciências biológicas, que também englobam o homem, porque a gente faz parte de um todo, mas ela engloba também muito bicho, muita planta, né? E quando eu entrei nas ciências biológicas, eu me apaixonei pelas plantas. E aí chegou um ponto que meu pai falou: cofrinho quebrou, querida. Se vira, não vai dar mais para pagar a universidade por muito mais tempo, não. Foi quando eu descobri que teria condições de eu transferir para alguma universidade pública. Coincidentemente, foi sorte demais, assim. Tem uma Unesp aqui em São Vicente, que é grudadinha com Santos, grudadinha com Cubatão. E aí eu fiz esse pedido de transferência, abri o edital de transferência externa e eu consegui passar nesse edital. E aí eu entrei na universidade pública, mas eu nunca passei pelo vestibular. Já passei, né? Passei, só que eu nunca consegui a aprovação, né? Esse é o grande ponto. E eu não... Nossa, demorou muito pra cair minha ficha, gente. Eu tava conquistando um grande sonho, sabe? Era tudo que eu queria. E foi um choque meio que de início, porque as pessoas que se transferiram falavam: olha, não conta pra ninguém que você é transferida, tá? Porque existe meio que esse preconceito com quem é transferido, quem não passou no vestibular, e enfim, eles acham que você pode ser menos capacitada e tal. Aqui no Brasil a gente tem essa coisa, né, de achar que só porque o outro passou no vestibular ele é mais inteligente do que aquele que não passou, mas na verdade, ó, não pensem assim, ok? Existem muitas coisas por trás de uma só pessoa e não é uma prova objetiva de xizinho, onde você tem que passar por um gabarito e alguém vai te analisar, que vai definir a sua inteligência, que vai definir o que você é, ok? Eu já tive 3 bolsas de pesquisa, eu já fui para fora com uma bolsa integral, não paguei absolutamente nada pelo meu intercâmbio. Eu já fui para a segunda fase de congressos, eu já apresentei trabalhos orais em congressos, já apresentei inúmeros posters, já publiquei em revistas científicas, então isso não significa nada. Só que eu fazia bacharel nessa universidade privada e quando eu fui para a Unesp, para o CLP, eu comecei a fazer licenciatura, porque só tinha vaga para licenciatura. E eu sempre tive um pouco de preconceito, assim, no início, né? Eu falava, não, cara, eu não quero ser professora, eu quero ficar na universidade, eu quero ser docente de ensino superior, eu não vou dar aula. Tadinho. E na real, qual que é essa grande diferença, né? Isso vocês me perguntam bastante. Qual é a diferença entre o bacharel e qual é a diferença entre a licenciatura? No geral, pelo menos aqui no campus do Litoral Paulista, isso vai depender muito de qual universidade você está falando, mas a Unesp daqui de São Vicente, a licenciatura ela vai ter uma carga horária de disciplinas pedagógicas da qual o bacharel não tem. O bacharel aqui, você pode optar por 2 habilitações, a habilitação de biologia marinha ou a habilitação de gerenciamento costeiro. E como é que isso funciona? Os primeiros 3 anos são de carga horária biológica comum para a grande maioria das ciências biológicas Brasil afora,
E o quarto ano e o quinto ano, se você desejar fazer um quinto ano, são para você escolher essas habilitações. Qual habilitação você quer fazer? Aí você pode optar no quarto ano por fazer biologia marinha ou gerenciamento costeiro e ficar mais um quinto ano para fazer essa segunda habilitação. Só que você vai ter 2 TCCs, 2 monografias para fazer, uma para cada habilitação. Na licenciatura a gente também tem uma monografia para fazer, mas é só uma no último semestre da universidade. Na verdade é uma disciplina que a gente tem. E além disso a gente tem 5 estágios obrigatórios, que são 1 a cada semestre. Eu, se eu não me engano, começa no 3º ano e vai até o último semestre. E nós também temos algumas horas adicionais, que são horas técnicas científicas, que você tem que fazer em algum laboratório, por exemplo, horas culturais. E aí chega uma pergunta importante, né? O licenciado pode ter o CRBio? O que é CRBio, Bia? CRBio é o Conselho Regional de Biologia. Existem 5 CRBios, se eu não me engano, uma para cada região do Brasil, e a CRBio daqui do estado de São Paulo, aqui da região sudeste, é o CRBio 1. Mas e aí, pode ou não pode? Pode, licenciado pode tirar o CRBio. O CRBio não é só para quem é bacharel. O licenciado pode tirar o CRBio desde que ele tenha 3.200 horas de disciplinas biológicas. Na licenciatura aqui do campus Litoral Paulista, a gente tem no total 3.600 horas. Só que essas horas elas estão divididas entre disciplinas pedagógicas e disciplinas biológicas. É por isso que só com a licenciatura a gente não pode tirar o CRBio. Mas como é que a gente tira o CRBio então? Fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, fazendo estágios que não são obrigatórios, cursos de extensão ou então fazendo disciplinas no bacharelado como aluno especial. Isso acontece bastante. Aqui no CLP, na Unesp, a gente tem essa possibilidade de fazer disciplinas de cursos que não são nossos. Então, é que aqui a gente, no campus de Litoral Paulista, a gente só tem ciências biológicas, licenciatura e bacharelado. Mas em outros campi, por exemplo, um campi de Franca, que tem direito, que tem história, relações internacionais, entre outros. O que você pode fazer? Você pode ser da história e fazer disciplina no direito. Isso acontece, na Unesp isso é possível. Então, aqui no campus Litoral Paulista, se você quer sair licenciado e já tirar o CRBio, como é que você faz? Você tá lá. Você pode vir durante o dia, você se inscreve para alguma disciplina que não tenha dentro da sua carga horária, tipo alguma disciplina da biologia marinha, do 4º ano especificamente, e aí você faz. É isso. E bacharel, Bia? Bacharel pode dar aula? Não, bacharel não pode dar aula para ensino básico, bacharel não pode dar aula para ensino fundamental e nem para ensino médio só e somente com bacharelado. Ele vai ter que fazer uma especialização em pedagogia, ele vai ter que fazer uma especialização em educação para conseguir fazer isso, ok? Para ter essas horas pedagógicas que são necessárias para você conseguir dar aula. Mas, se você fizer mestrado, no mínimo, doutorado, um pós-doc, você consegue dar aulas no ensino superior tranquilamente. Aqui no campus do Litoral Paulista, o bacharel vai das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, noite, depende do dia, porque às vezes parece que tá noite, às vezes parece que tá tarde. Isso vai depender da sua carga horária. No primeiro ano, geralmente, essa carga horária é quase que cheia. Quase que todos os dias você tem essa carga horária das 8 às 18. Mas, conforme os anos vão se passando, conforme os professores que você vai pegando, isso vai sendo um pouquinho modificado. Então, isso não é inflexível. Você pode escolher não ter aulas alguns dias, mas no geral é assim que funciona. Como na licenciatura. Na licenciatura a gente tem aula das 19 às 23 durante a semana e das 8 ao meio-dia durante os sábados. São todos os sábados que a gente tem aula? Não, não são todos os sábados que a gente tem aula. É todo dia da semana que vai ter aula das 7 horas da noite às 11, né? Porque é tarde. Não, não vai. Tem professor, cada professor tem uma dinâmica diferente, sabe? Mas no geral é isso que acontece. Aqui a gente tem muita possibilidade de fazer iniciação científica. Isso porque a gente tem muito laboratório de pesquisa. Se você entra no site do CLP,
você tem lá um lugarzinho para você conseguir ver todos os laboratórios, todas as linhas de pesquisa, quem são os docentes responsáveis, e aí você consegue ter um panorama maior do que é feito aqui. Depois de matriculado, tem um lugarzinho lá na página do aluno que você consegue ver quais são os intercâmbios que estão com o edital em aberto, e você pode tentar fazer esses intercâmbios. Geralmente, eles dão bolsa integral, às vezes você tem que pagar uma coisinha ou outra, mas é quase sempre dado bolsa. Então, assim, tem inúmeras possibilidades para o mundo inteiro, todo semestre tem edital em aberto, então basta pesquisar, basta dar uma olhada. A biblioteca daqui, ela é bastante pequenininha, mas ela tem tudo o que a gente precisa. Geralmente os professores, inclusive, eles fazem pedidos de livros para a biblioteca e eles indicam esses livros, então eles nunca vão indicar um livro que não tá lá ou um livro da qual ele não pode te mandar via PDF. Além disso, se você quiser fazer um pedido de algum livro que tem em outro campo, que tem algum outro campus, você consegue fazer isso. Você faz o pedido, ele chega em algumas semanas e depois você tem que devolver e eles mandam de volta para o campus de origem. Aqui no campus do Litoral Paulista a gente tem uma peculiaridade, a gente é muito próximo dos docentes. Isso porque a gente só tem esses dois cursos, bacharelado e licenciatura em ciências biológicas. Então é um campus que é muito piquititico. E aí, você vai lá, bate na porta do docente, abre, pede licença. Oi, tudo bem? Fulano de tal, você consegue conversar comigo agora ou quer que eu marque um horário? E ele vai lá e fala, não, pode entrar, entra aí, senta aí, fica à vontade e tal. Vocês conversam, é muito legal, você consegue almoçar com o docente, você consegue ter esse contato maior, diferente de campos maiores. Aqui a gente também tem o PET Litoral, que é o PET mais lindo de todos. O PET é o Programa de Educação Tutorial e ele prioriza o tripé universitário, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então ele oferece ao petiano, a pessoa que faz parte do PET, uma graduação mais humana, mais interdisciplinar, sabe? Então, quem é petiano vai fazer evento, quem é petiano vai fazer ação social e quem não for petiano pode usufruir de todas essas coisas, porque são eventos, geralmente são eventos pagos, né, para conseguir fazer um evento legalzinho, docente. E também podem ter os eventos gratuitos, que acontece bastante, é muito bacana, é muito legal. E a gente tem vários projetos de extensão também. A gente tem o Unesp Vai à Praia, a gente tem o Mundo Microscópico, a gente tem a UNAT, que é a Universidade para a Terceira Idade, a gente tem o cursinho comunitário, a gente tem o Biopesca, a gente tem um montão de coisas. É só dar uma olhadinha no site da Unesp que você consegue ver todos os nossos projetos de extensão. Sobre permanência estudantil, a gente tem 3 tipos de permanência aqui, que é o auxílio aluguel, o auxílio socioeconômico e o subsídio de alimentação. A gente tem esse terceiro, que é o subsídio de alimentação, porque a gente não tem um restaurante universitário, a gente não tem o famoso RU. Então a gente tem uma cantina que serve almoço e esse subsídio, ele vai ajudar a gente a pagar esse almoço ou então o que a gente quiser comer ali durante o dia. É todo mundo que consegue os auxílios de permanência? Não, os auxílios de permanência são oferecidos para pessoas socioeconomicamente carentes. Para os veteranos, abre solicitação geralmente no final do ano e para os ingressantes, abre no início do ano essa solicitação desses auxílios. Então você tem que mandar um montão de documento para comprovar que você é socioeconomicamente carente e assim eles vão te dizer se você foi aprovada ou não para receber esse auxílio. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se a gente for ficar conversando sobre absolutamente tudo que a gente tem no campus do Litoral Paulista, eu fico aqui até amanhã e vocês ficam até amanhã me contando, porque é um campus tão incrível, gente. É tão legal. Eu amo ser unespiana, sabe? E diferente do que os transferidos me falavam no início, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser transferida, sabe? Eu tenho tanto direito de estar ali quanto eles. Se eles têm essa possibilidade de ingresso, você precisa usufruir dela. Não conte com esses processos, com esses editais de transferência, eles não abrem todo ano, então não entre em qualquer curso só para depois tentar se transferir para outro, porque, ainda mais os cursos concorridos, não abre, gente. Não entra em biomedicina, não entra em, qualquer outro curso tentando entrar em medicina no próximo ano, porque isso dificilmente vai acontecer.
ok? Eu tive sorte, foi isso que eu tive. Bom, então é isso, fica aí aberto os comentários, se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui que eu te respondo tranquilamente sobre o campus do Litoral Paulista, sobre o curso de Ciências Biológicas. A gente tem uma carga horária super extensa, vale a pena dar uma olhadinha no currículo. Se você quer vir para a Unesp, dá uma olhadinha no campus que você quer ir, olha o currículo, é fácil, geralmente é fácil de encontrar nos sites. Se você quer ir para outra universidade, faça a mesma coisa. É importante que você saiba o que você vai ver nesses 4, 5 anos de graduação, tá? Porque às vezes a gente tem ideia do que é o curso, mas a gente não sabe, de fato, sobre o que ele vai se tratar. Então é importante você dar uma olhadinha nos cursos, ver os planos de ensino, ver se é isso mesmo, ver se vale a pena, tá bom? Porque é bastante tempo, são de 4 a 5 anos e, sabe, use dele, usufrua dele do melhor jeito possível, tá bom? Não é porque você não tá pagando universidade, gente, que você não deva estudar, que você não deva se dedicar da mesma forma que aconteceria se mexesse no seu bolso, tá certo? Universidade muito, mas muito incrível. Então, usufrua dela, ok? Usufrua das universidades públicas. Não fique lá só pelo ensino. Tem a pesquisa e tem a extensão também. Além de toda a bagagem sociocultural que a gente só adquire estando na universidade. Eu vou deixar linkado um vídeo aqui super legal, da qual eu fiz já faz um tempo, que fala um pouquinho sobre os laboratórios da universidade e, enfim, eu espero que vocês gostem, eu espero que tenha esclarecido algumas coisas. E como eu disse, caso não tenha sido esclarecida a sua dúvida, manda aqui nos comentários que vai ser um prazer te conhecer, vai ser um prazer conversar com você e a gente conversar sobre isso que você está se questionando. Eu nem vou falar vem pra Unesp porque eu sou suspeita para isso, né? Mas enfim, vem pra Unesp, fica a dica. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até esse ponto. Vejo vocês na semana que vem. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Eu tô em reforma, né? Olha o que tem aqui no meu quarto. É um frigobar, não é? Que a gente resolveu comprar um frigobar, daí ele veio no tamanho errado. Não, mentira, é só que a gente tá em reforma mesmo e é por isso que eu venho trocando tanto de cenário e enfim, tá uma bagunça gigantesca, gente. Esse é o melhor que tá dando pra fazer, então... Tchau!